Oi gente, bem-vindos a mais uma aula. Hoje essa aula é a aula complementar número 2 e é referente ao dia 13 e 14 de julho, tá? Meu nome é Silas e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre Vicente van Gogh. Esse pintor, ele nasceu na Holanda em 30 de março de 1853, em um pequeno vilarejo. Ele tinha uma boa condição financeira porque o pai dele era pastor, ele tinha assim, uma condição elevada, assim, não era pobre. Um fato curioso que já começa com a vida do pintor é que ele tem o nome de um irmão que nasceu morto, né? A mãe dele teve um filho que nasceu morto e se chamava Vicente van Gogh. E esse irmão, ele nasceu exatamente no mesmo dia, 30 de 3 de 1853, ele já nasceu morto, e exatamente um ano depois, a mãe dele teve um outro filho, que nasceu no mesmo dia, e ela chamou do mesmo nome, Vicente van Gogh. A gente fala Van Gogh, mas ele tem uma outra pronúncia aí correta aí, eu não sei pronunciar, tá, gente? Van Gogh, ele já foi uma criança solitária, né? Ele já cresceu solitário, ele sempre teve essa solidão em volta da sua vida, vocês vão ver mais pra frente. E uma coisa que também acabou contribuindo para sua morte prematura são os distúrbios psicológicos que ele tinha. Então, esses distúrbios psicológicos eles já eram assim vistos desde o começo da sua vida, em que ele se isolava. Estima-se, né? Ninguém sabe o que era, né? Porque ninguém estava lá. Mas estima-se que ele sofria ou de depressão profunda, ou de esquizofrenia, ou até mesmo de um transtorno bipolar. Mas assim, ninguém sabe assim, ao certo o que foi. Ele tinha muitos surtos de raivas, epilepsia e sofreu um pouquinho de ansiedade. Então assim, ele tinha uma vida muito conturbada, né? E cedo, né, jovem, ele trabalhou numa galeria de artes como vendedor mesmo. Só que ele não levava jeito, ele acabou desistindo e decidiu que o que ele queria era ser pastor igual o pai. Tá? Nessa época, ele entrou na igreja, fez um curso de teologia, só que ele foi reprovado. Primeiro, pode ser aí uma das primeiras decepções da vida dele, mas ninguém sabe ao certo. Mas aí foi onde ele foi reprovado. E entre assim, mais ou menos assim, os 27, 28 ele já tinha começado a pintar, 27, 28 anos eu digo. Ele já tinha começado a pintar e ainda, mas o sonho de evangelizar, de ser um pastor, não saiu da cabeça dele. Mas que ele já nessa idade ele já levava mais a sério os estudos da pintura, ele foi para a Bélgica e aí onde ele conviveu, assim, foi para a Bélgica numa missão onde ele conviveu com pessoas que trabalhavam na mina de carvão e o intuito dele era evangelizar esses trabalhadores da mina, né? E aí foi nesse período onde ele conheceu a extrema pobreza, né? Porque, como eu disse, ele veio de uma condição elevada, né? Social, ele não era hiper rico, mas também não era pobre. E aí ele conheceu a miséria de verdade. E nesse período, né, ele sempre teve uma preocupação muito grande com essas pessoas, né? A ponto dele chegar a doar dinheiro, as próprias roupas, né? E até a própria comida. E que, de certa forma, isso não foi bem visto pela igreja, que acabou deixando de contratar os serviços dele, não sei se eu posso falar assim, mas acabou que ele saiu dessa missão de evangelizar. Mas foi nesse período em que ele pintou os quadros que ele começou a pintar aí já começava a esboçar um pouco da teoria das cores em que ele queria trabalhar, né? Que ele começou a desenvolver a teoria que a gente usa hoje, ele já desenvolveu, né? As questões de cores complementares, contrastes, luz e sombra, de uma forma bem mais acentuada. Isso é bem visível num quadro chamado Os Comedores de Batata. Eu vou colocar isso para vocês aqui. E esse quadro, você consegue ver muito a questão dos contrastes de luz e sombra, como são bem elevados, como as luzes já são bem mais fortes. Lembrando vocês que Van Gogh ele estudou em várias escolas, acho que foi em 2 ou 3 no total.
Mas assim, ele sempre desistia, sempre largava a escola porque ela era muito formal e não era o que ele queria. Então, ele sempre teve um estilo próprio de pintura, né? E aí o que acabou fazendo ele criar esse estilo que a gente conhece hoje, depois que ele viu o impressionismo, o expressionismo. Tá? Lembrando que Van Gogh ele é expressionista, ele não é impressionismo, ele trabalha mais como impressionista. Então, a principal diferença, assim, de um jeito bem a grosso modo, é que o impressionista ele trabalha com a impressão do objeto, né? Impressão daquilo que ele quer retratar, como eu já falei na nossa outra aula, e o expressionismo ele trabalha com a expressão da pessoa. Então, o que a pessoa quer expressar quando ela pinta aquele trabalho? As pinceladas vão levar, o estilo de pincelada, o estilo de cor, vão levar a pessoa e o estilo dela. Então, aquilo vai se tornar a expressão. E aí, uma coisa que eu gosto muito de falar quando eu falo de Van Gogh é que o Van Gogh ele pinta com coração, assim, uma coisa muito mais visceral, acho que essa seria a palavra, uma coisa que sai de dentro, assim, muito mais profundo, algo que você consegue ver ali nas telas, do jeito da pincelada mais ansiosa, inclusive como ele sofria de ansiedade, eu acredito que era isso, né? Mas você consegue ver essas pinceladas muito mais rápidas, muito mais complexas, muito mais cheia de empaste de tinta, né? Então ele tinha muito essa questão essa pincelada mais profunda, muito que vem mais de dentro, né? Na verdade ele é considerado pós-impressionista, expressionista, pós-expressionista, mas dá para encaixar ele no expressionismo com certeza. Uma das figuras muito importantes na vida dele foi o irmão dele, o irmão que era 4 anos mais novo do que ele, chamado Theo, e esse irmão ele sempre cuidou do Van Gogh. Na verdade ele é a figura mais importante da vida do Van Gogh, é o único amigo que ele teve assim, de verdade que ele podia contar. E a gente sabe disso através de várias cartas que eles trocaram, cerca de 600 e alguma coisa, 625 cartas ou mais ou menos. E essas cartas eles trocavam um com o outro, né, para contar da situação da vida deles. E elas foram doadas pela esposa do irmão dele depois do falecimento dele também. Nós vamos chegar lá. O seu irmão ele chegou a ajudar, ele ajudava o Van Gogh com dinheiro, tá, gente? Então o Van Gogh ele não tinha autonomia para nada, porque as obras dele não vendia. Gente, ele chegou a vender um quadro em toda a sua vida. Ou seja, ele não era um pintor reconhecido. A obra dele não era uma obra reconhecida. As pessoas não entendiam o que ele queria fazer naquela época, porque era algo novo, algo mais novo e mais que as pessoas não conseguiam entender até mais do que o impressionismo. Então era uma coisa que era muito mais difícil de entender para os olhos daquela época, porque naquela época as pessoas, o que era correta era aquela pintura acadêmica, né? Aquela coisa que é correta, nas proporções, não tinha essa questão de essas pinceladas mais soltas. Então por isso que ele é considerado um gênio hoje em dia, né? Porque ele fez o que era novo, algo que não era feito para na época. E então esse único quadro que ele pintou, né, foi uma médica, eu não lembro bem o nome da pessoa que comprou, a profissão da pessoa, mas ela comprou, foi o único quadro que ela comprou e ela comprou por 400 francos. Não sei quanto que isso vale em reais, mas provavelmente não era muita coisa para a época. Uma coisa que é muito importante ressaltar, que eu vi em todas as minhas pesquisas, em todos os vídeos que eu assisti, é que apesar de Van Gogh ter dado um pouco dessa fama de pintor louco, porque na verdade, gente, não é só Van Gogh, a gente também pode até citar, por exemplo, o Caravaggio, que ele também tinha muito problemas, não que ele tinha esses surtos psicológicos, mas ele era uma pessoa que abusava do álcool, assim como o Van Gogh também. Mas uma coisa que é muito importante ressaltar, que apesar dele ter dado um pouco dessa fama de pintor louco, que faz qualquer coisa, Van Gogh ele nunca pintou um quadro quando ele estava surtado. Todos os quadros que ele pintou foi quando ele estava num momento de sã consciência. Então, um momento em que a mente dele, que apesar de ser perturbada, ela estava um pouco mais calma, vamos dizer assim. Uma coisa que é importante, que aos 35 anos ele foi morar na França ele já estava morando na França, e acontece o episódio mais famoso em relação à biografia de Van Gogh, que é quando ele perde
a orelha, né? Não se sabe ao certo, muitas pessoas especulam que ele arrancou a própria orelha e a maioria dos dados falam que levam para esse caminho, mas não se sabe se ele arrancou ou se alguém arrancou dele. Ele teve uma discussão com um outro pintor que era amigo dele. Eu vou tentar lembrar o nome dele, peraí. Eu acho que é Paul Gauguin, era o nome do pintor, tá? Se escreve Gauguin, eu vou deixar escrito aí. E Gauguin era um outro pintor que Van Gogh era amigo também. E eles acabaram discutindo por coisas supérfluas e acabou que rolou uma briga onde Van Gogh, dizem, né, que foi Van Gogh, mas não se sabe ao certo, em que ele tirou uma navalha, né, no meio dessa discussão, no meio de um surto, ele cortou a própria orelha. Ele fez vários retratos dele pintados desse jeito, com uma faixa na orelha. Ele quase morreu, tá? Mas ele conseguiu sobreviver depois desse episódio. E assim, após esse episódio, ele teve uma vida muito conturbada, assim. Ele juntou esse episódio, juntou outros surtos que ele já tinha. Ele também não tinha uma vida amorosa muito grande, ele teve muito azar no amor, vamos dizer assim, e isso afetou profundamente ele. Na verdade, ele se apaixonava por pessoas que precisavam de ajuda, vamos dizer assim, como ele chegou a se apaixonar por uma prostituta, chegou a se apaixonar pela própria prima que estava viúva. Então ele tinha essa tendência de se apaixonar por pessoas que precisavam de ajuda, mas ao mesmo tempo ele mesmo precisava de ajuda. Então assim, juntou tudo isso, todo esse surto, todos esses problemas mentais que ele tinha, e chegou num momento que ele simplesmente não aguentou e falou pro irmão que ele queria ser internado em uma clínica, né? Hoje a gente chama de clínica, mas antigamente pode ser chamado, eu vi lugares falando hospício, outros lugares falando asilo, mas acho que naquele tempo era tudo a mesma coisa, né? E nesse período, foi um período assim que Van Gogh estava se sentindo muito só, né? Mas também foi o período onde ele pintou o que a gente conhece hoje como A Noite Estrelada, que é o quadro mais conhecido dele, um dos mais conhecidos, se não for o mais conhecido, o mais famoso com certeza. E esse quadro ele pintou olhando na janela desse asilo. Então ele estava no quarto dele, ele olhou para a janela desse asilo, ele viu uma noite e resolveu pintar essa noite. Esse quadro ele não é totalmente só a visão dessa janela do asilo, né? Ele tem aí também elementos fantasiosos, como a própria igreja, elementos que lembravam a própria cidade onde ele nasceu, enfim, tem ali vários elementos em que ele acrescentou além do que ele estava olhando. Então ele acrescentou ali o seu olhar. Uma coisa que eu acho interessante falar, que apesar de todos os problemas que ele teve, que esses transtornos bipolares já era uma coisa de criança, que já era que, tipo assim, muitas vezes o pessoal já via isso desde criança, né, muitas biografias falam disso. Muitas pessoas falam que não, foi apenas depois da vida adulta em que ele começou a ter problemas da saúde. Muitos falam que foi por causa de sífilis, outros foi por causa do abuso do absinto, que é uma bebida que era muito usada pelos artistas, tá, gente? Mas com o uso excessivo ela vai deixando a pessoa meia lelé da cuca, vamos dizer assim. E outros, assim, que também é uma teoria que é muito aceita, é o chumbo nas tintas, porque o metal pesado, quando ele entra no sistema, ele não sai mais. Quando ele entra no sistema, eu digo, dentro do corpo, ele não sai mais e ele afeta a mente das pessoas. Inclusive Nero, um dos imperadores de Roma, dizem que ele foi meio louco por conta disso, porque antigamente eles adoçavam o vinho com chumbo. E isso fazia com que Nero perdesse a cabeça, tá? Agora voltando para o Van Gogh, então é muito provável que ele tenha sido contaminado pelos chumbos da tinta, e isso era muito comum. Inclusive tem até um pintor brasileiro também que sofreu com isso, com essa questão do chumbo. Deixa eu só tentar lembrar o nome dele. Portinari, ele também sofreu um pouco com chumbo nas tintas, ele teve problema de saúde por conta disso. Então, muito especula-se que o chumbo na tinta tenha sido um dos causadores das doenças mentais ou do agravamento dessa doença mental que ele já tinha. Visto que quando tinha surto, Van Gogh chegava até comer tinta do tubo, né, diretamente do tubo. Então, é bem provável que tenha sido isso que tenha ajudado a piorar a situação de Van Gogh.
Quando ele saiu, 6 meses depois que ele saiu alguns meses depois, eu não vou falar 6 meses porque não achei uma informação correta, mas assim, alguns meses depois que ele saiu da clínica de avaliação, ele pediu para o irmão tirar ele da clínica de avaliação, e nesse mesmo período ele descobriu que o próprio irmão estava com dificuldade financeira, mas mesmo assim nunca deixou de ajudar ele. Ele descobriu que a sua doença mental não tinha cura, e com 37 anos, Van Gogh tem duas teorias. 37 anos, Van Gogh morreu com um tiro na barriga. Uns dizem que foi assassinato, outros dizem que foi suicídio. O fato é que, sendo assassinato ou suicídio, ele não morreu na hora. Deu tempo do irmão dele conseguir ver ele morreu na França que ele estava, tá? O Van Gogh morreu na França. E deu tempo do irmão dele chegar a ver ele, mas ele morreu no dia seguinte. E uma coisa assim que é muito triste, que 6 meses depois, o irmão dele, o Theo, também faleceu. Eu não pesquisei o certo do que foi que o irmão dele faleceu, mas só que eu sei que ele faleceu 6 meses depois do que Van Gogh. É muito triste pensar nisso, né? Porque o irmão dele era o braço direito dele. E assim que o irmão dele faleceu, a viúva dele, para contar, distribuiu as cartas, né? Depois da sua morte, a viúva do irmão dele, tá? Do Theo, porque Van Gogh ele não foi casado. Lembrando que o irmão dele era 4 anos mais novo do que ele, tá? E então, após a morte de ambos, a mãe dele, a mulher dele, a viúva do Theo, ela ela deu as cartas que os irmãos deles trocavam, e tudo que a gente sabe sobre a biografia de Van Gogh hoje em dia é através dessas cartas. Então, muita coisa fica sem encaixe, sabe? Como se um quebra-cabeça estivesse faltando algumas partes, porque muitas dessas cartas sumiram, sabe? Muitas dessas cartas se perderam. E ao todo, Van Gogh chegou a pintar mais de 2 mil trabalhos, assim, entre telas e papel, né? Pintado na tela e no papel. E hoje ele deixou pra gente não só um novo jeito de pintar, mas um novo jeito de ver o mundo, né? Esse novo jeito de pintar, um novo jeito de ver o mundo. E uma coisa que é muito legal, entre aspas, né? Porque ele viveu uma vida miserável, ele não tinha dinheiro pra nada, o irmão dele que dava o dinheiro pra ele, chegou a vender um quadro. Inclusive ele tinha um quadro que ele doou pra uma médica ou pra alguma coisa, pro médico que atendeu ele, um retrato dele. E esse médico, ele não gostou da pintura, e ele não tinha espaço na casa dele, ele guardou essa tela, adivinha onde? Num galinheiro, gente. Ele deixou a tela tapando o buraco da porta que a porta era uma porta de vidro, estava faltando um vidro, e ele colocou esse retrato para tapar esse vidro. E eles ficaram conhecidos como a família que deixou Van Gogh num galinheiro, né? Hoje em dia, jamais, né? Uma das obras de Van Gogh chegou a ser vendida por 85 milhões, alguma coisa assim de dólares. Então, assim, hoje, o único problema do Van Gogh, né, que teve muitos problemas, mas um dos problemas de Van Gogh, assim, que mais me desanima como o fato de ser artista, é que ele só teve reconhecimento após a sua morte, assim como muitos artistas. Teve só reconhecimento no pós-morte, pós-túmulo, né? Bom, gente, eu acho que sobre Van Gogh era isso que eu queria falar. E eu vou apresentar para vocês algumas das obras mais famosas dele. Eu não vou apresentar todas, porque senão o vídeo vai ficar gigante. Já tem 20 minutos, quase 20 minutos. E Van Gogh, ele tem mais de 2.000 obras, né? Bom, eu vou dando tchau para vocês por aqui, tá, gente? Já vou passando as obras para vocês. Já vou dando tchau para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa obra. Eu gosto muito de falar sobre pintores famosos. Desse aqui eu foquei um pouco mais na vida, né? Diferente do que de Monet, que eu foquei um pouco mais nas obras. E eu gosto muito de falar sobre eles, porque traz pra gente uma nova visão daquilo que a gente já está acostumado. E também falar um pouco da trajetória do artista é importante para que vocês vejam que nem sempre tudo é fácil e nem sempre é muito tarde para começar, né? E o quanto de vezes, por exemplo, que Van Gogh caiu e se levantou, ele desistiu de tudo, né, da vida, mas ele não desistiu de pintar, porque essa era a paixão dele. Então eu acho que levar essa lição que acho que ele deixa. E vou terminar falando uma frase que eu vi num vídeo que eu achei muito legal, que é: Van Gogh é infinito. Então
Infinito, para mim, quando eu penso em infinitas possibilidades, infinito na sua obra, infinito na sua vontade. Gente, é isso. Tchau para vocês. Mais uma vez, muito obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Tchau, tchau.